Gente, então, tô avisando, né? Comecei a gravar a aula. A aula de hoje, a gente vai continuar com o tema sobre o surgimento da instituição escolar, falar um pouco de como foi se modificando as relações de ensino, né? E de aprendizagem. Vou falar ainda um pouco do texto da Cecília, mas sem muito aprofundamento, porque a gente já discutiu esse texto. E a gente vai hoje trabalhar principalmente com o texto do Felipe Herrier, História Social da Criança e da Família, esse livrinho aqui, que eu acho um livro importantíssimo para quem está estudando psicologia, para compreender muito as questões relacionadas à infância, a escola e a família. E a gente vai colocar o foco principalmente na parte 2, que é a vida escolástica. Então, né, o Arrier, nesse livro, ele vai apresentar a formação histórica, né, da criança, do jovem e da família. E vai fazer isso em 3 capítulos, né? Um primeiro capítulo, ele vai falar sobre o sentimento da infância, como que a infância ela se modificou no sentimento das pessoas, como ela foi criada no sentimento das pessoas, porque ela nem sempre existiu. Assim como a escola também nem sempre existiu. No segundo, ele vai trabalhar essas mudanças que aconteceram até a construção do que a gente tem como escola hoje, o surgimento dessa escola, que é uma escola moderna, uma escola que surge com a Revolução Industrial e o desenvolvimento do capitalismo, esses moldes que a gente tem hoje. Então, ele faz todo esse caminho. E no terceiro capítulo, ele trabalha exatamente essa formação da família, né, até chegar a essa família que nós temos hoje, que é uma família burguesa, né, formada pelo papai, mamãe, filhinhos, entre aspas. É claro que a gente está falando de diversas famílias, mas eu estou falando desse modelo de família que surge também no século XVIII com o desenvolvimento do capitalismo e a necessidade dessa célula, né, nuclear para, né, mexer e seguir, né, essa engrenagem. Então, ele, nesse trabalho, ele vai tentar mostrar e fazer com que a gente compreenda a história da infância e da adolescência, né? Mostrando como que envolve também a história da família, da urbanização, do trabalho e das relações de produção. No primeiro capítulo, antes que eu entre no segundo, que é o do texto da aula, né, eu acho importante que a gente consiga trabalhar esse primeiro capítulo. Por quê? Porque nesse primeiro capítulo, ele vai mostrar uma coisa que é muito importante para a gente entender o surgimento da escola, porque aconteceu junto com o surgimento desse sentimento de infância, né, aconteceu o surgimento da escola. Na verdade, a infância, antes dela existir como infância, ela existe como escolares. Se tinha essa divisão de quem era o escolar antes de se ter uma ideia de quem era, por exemplo, o que a gente entende hoje como criança ou como infância. Eu vou chegar lá mais à frente, né? Então, nesse primeiro capítulo, ele mostra que a criança ele não era vista como um ser em desenvolvimento, né, com características e necessidades próprias, como a gente vê hoje, e sim como um adulto em miniatura. Eu queria voltar para falar um pouquinho da iconografia, né? Como que o Arrier faz o trabalho dele? Iconografia. O que é iconografia? Iconografia é um estudo a partir das obras de arte, né? Por quê? Porque nas obras de arte o homem representa o mundo, né? E então o Arrier ele
ele constrói toda a pesquisa dele fazendo uma análise de documentos. Então, por exemplo, foto, diário, músicas, né? Obras de arte, pinturas, esculturas. Então, é só para marcar isso que eu tinha pulado sem falar. Vocês podem observar nesse slide as fotos, né, de crianças que, quando você olha, elas estão vestidas como adultas. Então, ele faz uma análise das vestimentas, de como as crianças se vestiam, mostrando que não tinha diferenciação de roupa, por exemplo, entre as crianças e os adultos. Por quê? Porque não existia essa separação, não existia esse sentimento e essa divisão. As crianças elas eram entendidas como adultos em miniatura, como pequenos homens, né, que tinham pouca destreza física e uma certa debilidade, né, mas que não tinham, por exemplo, um tratamento especial. Então, gente, os adultos eles se relacionavam com as crianças sem separação, não tinha nenhum tipo de cuidado com o que era adequado ou não, então tinham brincadeiras grosseiras, as crianças, que a gente considera hoje como crianças, eram misturadas, até festas com orgias, com bebidas, não tinha essa separação. Bastava a criança, né, ter o mínimo de destreza, que ela já era inserida no mundo dos adultos e aprendia trabalhando, participando das festas, né, dos rituais, das tradições. Então, assim, isso eu já falei, né? Aí tem uma citaçãozinha. No mundo das fórmulas românticas até o fim do século XIII, não existem crianças caracterizadas por uma expressão particular, e sim homens em tamanho reduzido. Essa imagem é uma imagem de uma miniatura otomana do século XI, e a referência dela é uma passagem bíblica que diz assim, vinde a mim as criancinhas. Vocês olham os dois meninos que estão nos pés de Jesus, nessa imagem, não tem forma de bebê, aquele bebê Johnson, gordinho, né? Essa forma. É uma forma com uma proporção de adulto. Então, é isso que o Arrier marca, né, muito no trabalho dele nesse primeiro capítulo. Claro que é um capítulo grande, que tem uma série de detalhes, né? Inclusive, ele fala de um certo como que eu posso falar? Ele fala inclusive, da tolerância pela morte de crianças. Então, por exemplo, uma criança que ele chama, né, do enfant, que é aquele bebê que não fala até os 2 anos, né, o enfant, até a criança começar a falar, ela não tinha um tratamento como se ela fosse gente, ela era tratada como se ela fosse um bichinho. E ele fala dessa paparicação e ele fala também de um infanticídio tolerado. As crianças, elas morriam, muitas crianças morriam, se tinha muitos filhos para poder alguns sobreviverem, e quando ele fala do infanticídio tolerado é que muitas crianças elas eram abandonadas, elas eram até mortas pelos pais, sufocadas na cama. Tem uma passagem desse primeiro capítulo que eu acho muito interessante, que ele conta de uma mulher que estava tendo o seu 6º, 7º filho, e que a ama vai consolar essa mãe, dizendo assim, não fica triste não, daqui a 1 ou 2 anos, a maioria já vai ter morrido. Para a gente isso hoje é um choque. Naquela época não era entendido dessa forma. Então tem um filme que eu acho muito interessante, que se chama A Invenção da Infância. Se vocês quiserem assistir, tem disponível no YouTube. E que é um filme que mostra muito isso, e esse sentimento, né, de que as crianças elas são tão frágeis que elas podem morrer, e que, né, principalmente quando a gente está falando de áreas
do interior, do sertão, pessoas que têm... Lá no filme ele está falando do interior da Bahia, né? E tem uma forma de falar que muitas pessoas ainda usam, talvez os avós de vocês usem, que é quando a gente está falando de um bebê ou de uma criança pequena, a gente nem diz que ele morreu. A gente diz assim, ele não vingou. Tem a ver com isso, tem a ver com esse momento ainda, que é muito recente, de entendermos o que é infância, ou da gente criar esse sentimento de infância, né? Antes da gente entrar especificamente no texto do Arrier, na vida escolástica, eu falei um pouquinho do primeiro capítulo, do segundo capítulo do livro, eu, voltando um pouquinho, eu quero falar um pouco sobre essa frase que a gente trabalhou no texto da Cecília Coimbra, que é: a educação sempre existiu, mas a escola não. Né? Para que a gente possa marcar muito isso. Né? Por quê? Porque a gente tem a escola há 3 séculos, a gente está falando 18, 19, 20, 21, 3 séculos, 300 anos. Se a gente pensar no calendário cristão, são 2.000 anos. O que são 300 anos, né? E a gente está falando do sentimento de infância também com esse tempo. Talvez um pouco anterior, né? Mas ele surge, né, nesse sentido que a gente tem hoje, assim como a escola, nesse formato que a gente tem hoje, há 300 anos. Então, é algo muito recente, né? A gente, antes de escola, o ser humano, ele aprendia, né? E existia a educação, mas era uma educação direta, que acontecia participando da vida, né? Ficando um pouquinho mais forte, se misturando no mundo dos adultos, e, né, trabalhando, participando de festas, de tradições. Muito forte a oralidade, né? As pessoas, elas contavam, né, como tinham feito caçadas, por exemplo, nessa primeira imagem, né? Na segunda, a gente está vendo uma família reunida. Olha a diferença da família, né? Uma família numerosa, com vários agregados, e não essa família no formato que a gente conhece hoje. Se a gente fala dos filósofos da antiguidade, né, também, a gente tem aqui nesse slide uma pintura chamada Escola de Atenas, né, de um renascentista italiano chamado Rafael. Foi pintado em 1509, né? Na verdade, ele, né, nesse período. Na porta da Escola de Atenas, né, ou Academia de Platão, tinha escrito assim: que aqui não entre quem não for geômetra. Por quê? Porque os filósofos, eles eram enciclopédias ambulantes, né? Eles tinham todo o conhecimento que tinha sido produzido em várias áreas. Então, por exemplo, a gente fala de Pitágoras. Quando vocês pensam em Pitágoras, a gente pensa logo em quê? Teorema de Pitágoras, matemático, mas, na verdade, era um filósofo, né? Então, esse termo escola, ele vem desde esse período, né? No latim, e ele é escole em grego, né? E foi evoluindo para escola, como está escrito. Os termos de ambas as línguas com o mesmo significado, que é discussão e conferência, que também significa folga, ócio, né? Mas não um ócio de não fazer nada, mas sim de ter um tempo livre disponível, que não seja um tempo de trabalho, em que se pode, por exemplo, pensar, discutir, ter uma conversa interessante, né? E acho que é muito interessante a gente ver a origem da palavra, né? Assim como pedagogia. O pedagogo, ele é aquele que conduzia o aluno ao seu mestre. Ele não era o professor. Um outro exemplo também é do treinamento do cavaleiro.
existia nesse momento uma educação, né? Mas era uma educação física, espiritual, moral. Eles aprendiam minimamente a ler e escrever, alguns, nem todos, principalmente os que aprendiam antes dos 7 anos. Com 7 anos, eles iam para esse treinamento. E interessante que também não tinha, nessa época, um rigor com relação à idade. Então, quando eu coloco 7 anos e boto troca da dentição, no livro do Arriet também ele tem um capítulo que fala sobre isso, que é as idades da vida, que é muito interessante, que ele vai mostrando as várias fases, mas que estavam relacionadas muito mais a uma mudança física, uma mudança da saúde, né, das suas transformações no corpo. E aí, nesse caso, a criança, quando ela trocava os dentes, aí ela já era misturada e poderia, por exemplo, e é mais ou menos o período que uma pessoa consegue, por exemplo, até segurar uma pequena espada ou ter algum tipo de força para poder lutar. Uma outra educação e que a gente tem referência dela até hoje, né, está ligada às corporações de ofício. As corporações de ofício, a gente está falando do feudalismo, né? Então a gente não tem ainda dinheiro, né? As trocas de produto aconteciam, né, em grupos que se uniam para dominar uma determinada produção artesanal. Então, por exemplo, marceneiros, né? Pessoas que trabalhavam com, por exemplo, com ferro, ferreiros, né? Grupos de profissionais. E nesse momento existia, sim, uma relação também, assim como lá na Grécia, do mestre com discípulo. Aqui a gente está falando de mestres, artesãos e aprendizes. A gente está falando do povo, da população, do povo, do povo pobre. A gente não está falando de nobreza. Eles eram interessantes, eles eram, inclusive, trocados de família. Muito interessante isso. Não necessariamente o seu filho ficaria com você. Dependendo do número de filhos que você tivesse, você mandava para uma outra família, para que outra família educasse seu filho numa determinada técnica, porque a gente está falando de técnica, a gente está falando de aprender, por exemplo, aí tem uma imagem de padeiro, né? E aí a relação mestre, artesão e aprendiz. E olha que interessante, quando a gente está falando hoje em dia de um trabalho que, na maioria das vezes, é ocupado por pessoas de classes populares, a gente até hoje tem, que nome? Jovem aprendiz. Né? Então, a gente tem uma divisão aí, uma separação da educação por classe, né? Que no período do feudalismo a gente está falando da nobreza, tinha o clero também, né? Mas a gente está falando da nobreza e do povo. Continuando ainda, a educação sempre existiu, mas a escola não, comentando essa frase, uma coisa muito interessante da gente desconstruir, né? Porque a gente vê muito filme e tem esse mito de que na Idade Média as mulheres elas eram completamente excluídas do mundo da educação, né? E isso não é verdade. Tem muitos estudiosos e historiadores de Idade Média com trabalhos que falam sobre a importância da mulher na Idade Média, né? A gente tem, pelo contrário, porque os homens, eles, como eu falei, com 7 anos, muitas das vezes eles eram levados para o treinamento, né? Para o treinamento, para a guerra, já muito pequenos. E as mulheres, elas ficavam nos palácios. Então, elas continuavam estudando. Então, elas aprendiam música, elas sabiam ler e escrever, sim, né? Nas corporações de ofício não havia diferenciação de gênero, né? Todo mundo trabalhava. E aí, no caso da nobreza, tinham, sim, tutores,
e tutorais, na verdade, né? E até a criança fazer 7, mais ou menos 7, 10 anos, o menino, no caso, que era mandado para o mosteiro, por exemplo, né? Ou para o exército, quem ensinava eram as mulheres. Então, assim, a maioria da educação na Idade Média, da primeira infância, considerando primeira infância até assim, mais ou menos os 10 anos, ela era realizada por mulheres. Então, elas não só eram educadas, como elas também eram educadoras. É isso mesmo, Breno. É muito forte essa feminização da educação básica, né, de um modo geral. Assim, existe um machismo muito grande, né, que corrobora com isso, e de considerar que os homens eles são talvez perigosos. Em que sentido? Por exemplo, mesmo quando um rapaz ele faz curso de magistério, faz um concurso público, por exemplo, né, e vai para uma sala de aula de educação infantil, a direção da escola não permite que, por exemplo, ele participe de atividades de higiene das crianças. Assim, para dar banho, por exemplo, trocar uma fralda. As mulheres trocam dos meninos, mas os homens não podem trocar das mulheres, das meninas, né, das crianças. E isso é uma coisa muito, muito forte ainda. E é interessante você ter marcado que já é uma coisa que já vem desde lá, né? Muito interessante. Então, gente, entrando nesse segundo capítulo, que é o capítulo de hoje, né? O Philippe Herrier, ele nesse capítulo, ele vai falar dos aspectos da história da educação que revelam o progresso do sentimento da infância, como a escola e o colégio, eles na Idade Média eles eram reservados a esse pequeno número de clérigos e misturavam as diferentes idades dentro de um espírito de liberdade de costumes e se tornaram no início dos tempos modernos, um meio de isolar cada vez mais as crianças durante um período de formação, tanto moral como intelectual, de adestrá-las graças a uma disciplina mais autoritária e, desse modo, separá-las da sociedade dos adultos. Essa citação, que está logo no início desse capítulo, ela é um resumo do capítulo, né? E esse capítulo é dividido em 7 partes e mais uma conclusão. E eu vou, de alguma forma, falar um pouquinho, né, tentar pelo menos fazer um pequeno resumo de cada uma delas. Aí, nessa parte 1, os velhos escolares da Idade Média, né, ele vai marcar principalmente a influência da igreja, vai falar sobre o controle da educação, dos princípios morais, políticos e jurídicos. Essas escolas, elas funcionavam na maioria das vezes, dentro de igrejas ou anexas à igreja ou dentro de mosteiros. Eram escolas só para meninos e, se vocês observarem a imagem, né, vocês vão ver que não tem diferenciação, não tem nivelamento por idade. A gente tem ali pessoas de diversas idades. Dá para perceber pela imagem. Tem uma coisa aqui que daqui a pouco eu vou mostrar também, que é nesse menino, nessa imagem da esquerda, nesse cabelinho tosado aqui em cima. Isso é uma marca da época. Os estudantes eles tinham isso como um ritual. Eles eram tosados. Isso diferenciava eles do restante da população. Uma outra coisa interessante que é importante a gente marcar é que surge nesse momento a figura do enciclopedista, né? A igreja, ela censurava as obras, né? As obras clássicas. Então, assim, o que a gente marca com mais força, né? É que não existia separação por idade.
existia, sim, uma separação. A gente tem essa mistura de idades, mas uma das primeiras separações foi a separação por nível. Primeiro, todo mundo misturado, de diversos níveis de ensino. Não era considerado a turma, né? Não era uma turma de aula. Os mestres, eles ensinavam todo mundo meio misturado, mas também individualmente, né? Chegava para um e falava, vem cá, você vai ler tal parte e vai fazer tal escrita, tal cópia. Olha, você vai fazer tal parte, ler tal parte, fazer tal cópia. Ele estava ali com um monte de gente misturada na sala, mas fazia, assim, orientações individuais, digamos assim. A gente não tinha só, né, inicialmente, claro, com muita força o ensino pelos religiosos, né, mas também existiam mestres que davam aulas pagas, também sem lugar fixo, sem turma dividida por idade, nem nível de ensino. E essas escolas, entre aspas, né, elas se multiplicaram e começaram a ameaçar a igreja. E aí a igreja resolveu impor limite, e esse limite não era um limite de idade, ainda não tinha só esse sentimento. Era um limite de nível de ensino. Os estudos avançados só podiam ser realizados por religiosos. Já falei, né, que não tinham acomodações, podia ser em qualquer espaço dentro do mosteiro, ou na própria igreja, ou na escadaria da igreja. No caso, os mestres que não eram religiosos também podiam, por exemplo, dar aula embaixo de uma árvore, numa praça, na casa do próprio mestre. E uma coisa muito importante é essa última parte, né? A escola não cerceava o aluno. Isso é muito importante, porque isso é uma diferença muito grande, que é a questão da introdução da disciplina, né? O mestre, ele tinha um auxiliar, né? Ele dava o conteúdo, ele não tinha nenhuma responsabilidade sobre a moral desse aluno, sobre a educação fora daquele contexto ali de ensinar o conteúdo. Então, os jovens, eles não tinham ainda uma escola, né? Então, alguns viviam com outros jovens em espécies de o que hoje seriam repúblicas, ou viviam na casa do mestre com contratos que eram feitos, pagos pelos pais desse jovem que mandava para lá, para morar lá e para ser educado. Mas essa formação moral, ela não existia. Então, por exemplo, não teria problema nenhum se um aluno terminasse a aula, ele fosse, por exemplo, para um bordel, né, e encontrasse o professor lá no meio do bordel e bebesse. Isso não estava em questão, até porque não se tinha essa ideia de uma infância que precisava ser protegida ainda. Não, é o contrário. Isso é muito interessante. É o contrário. O que acontece? Primeiro surge a escola. Se separa o escolar do mundo dos adultos. Primeiro surgem os Aham. colégios, né? E aí tosa. Então, por exemplo, um, um jovem de, sei lá, 13, 14 anos, que não está na escola, ele é adulto. Primeiro surgiu o escolar, depois o escolar se transformou em criança. E não o contrário. Não é primeiro surgiu o sentimento de infância e depois criaram um colégio para colocar as crianças dentro. Tiraram um determinado grupo de pessoas e esse determinado grupo foi diferenciado do mundo dos adultos. E aí, depois, se constrói essa ideia que nós temos. Quer dizer, não é depois, mas é muito junto. Mas não foi nessa ordem que você falou, entendeu?
Sim, a escola e o sentimento de infância, essa escola moderna que a gente conhece hoje, né, século XVIII, e que ainda vou chegar Sim. lá, e o sentimento que nós temos de infância hoje, ele acontece muito junto. Inclusive, a adolescência ainda depois. Também não foi o contrário, porque, por exemplo, se você estudar a primeira parte do Arrier, você vai ver que vai tendo uma modificação na representação. Se a gente olhar, por exemplo, já no século XV, XVI, né, a gente já tem, por exemplo, representação de anjos que não representam a criança de verdade, né, a criança viva. Representam alma, representam santos. A gente tem a figura do menino Jesus. Então, vai se modificando. Tem também uma questão com relação ao batismo, que os batismos começam a ser registrados, mas eu estou falando dessa infância que a gente tem hoje, desse sentimento que a gente tem hoje, que também não é mais, na verdade, não é nem hoje, o sentimento que a gente construiu em, por exemplo, século XVIII, XIX, iníciozinho de século XX, dessa separação. Porque quando a gente está falando da televisão, depois do surgimento da televisão, hoje a gente tem o mundo das crianças muito misturado ao mundo dos adultos de novo, né? Então a gente tem um momento de uma separação dessa infância do mundo dos adultos, em que se consolida essa ideia, né, de uma infância inocente que precisa ser preservada. E se a gente for pensar nos dias atuais, a gente já tem um mundo muito misturado novamente. As crianças hoje, elas consomem, elas assistem televisão, elas têm acesso à violência, a sexo, se misturou muito. Elas são consumidores, né? Elas têm todo um mundo de produtos que é criado para elas. E aí tem um texto muito interessante, que é o texto do Guattari, As Creches e a Iniciação, que mostra como que isso ocorre de forma cada vez mais precoce. E essa mistura da criança no mundo dos adultos, né? Isso, e a gente vai ver na aula que vem, que é a aula do Foucault, que eu vou falar sobre a sociedade disciplinar, né? Como que essas tecnologias disciplinares, elas tiveram muita força nesse adestramento, que a escola, quando ela surge nesse modelo de escola moderna, ela tem muito mais o objetivo de disciplinamento do que até mesmo de passar conteúdo. Então, assim, nessa instituição que começa a surgir, né, o colégio, ele surge primeiro como se fosse uma casa, como um orfanato, um asilo. Não era para ensinar. Pessoas viviam ali, né, financiadas por outros que eram doadores, né? Por quê? Porque tinham estudantes que pagavam para morar na casa dos professores, né? Mas tinham estudantes pobres que eram financiados para estudar. E eles tinham que morar em algum lugar, né? Então tinham essa espécie de orfanatos, que não eram orfanatos porque eles não eram órfãos, né? Esses lugares que os estudantes pobres moravam, mas eles viviam sobre rigoroso controle, né? E que depois isso se transformou no que a gente entende como uma escola, um colégio, né? Um lugar de ensinar. E essa evolução, ela está ligada, olha só aí a fala do Breno, né? Ela está ligada à evolução do sentimento das idades e da infância, né? Então, essa separação, ela não era, primeiro, uma separação de crianças e adultos, mas sim de estudantes e de não estudantes. Então, foi o que eu falei, uma pessoa, por exemplo, com 17, 18, até 20 anos, estudante, e um de 12, 13, que nunca, por exemplo, pôde estudar ou que não chegou a estudar, ele era misturado no mundo dos adultos. Então, essa separação não era aquela idade, né? E aí tem a imagem dessa tonsura,
que é essa raspagem feita no coco assim da cabeça, né, que diferenciava quem era estudante e quem não era. E aí ele vai marcar uma coisa também muito importante, né, o estabelecimento da disciplina. Foi isso que modificou a escola, principalmente essa escola medieval, sala de aula, a um colégio moderno, essa escola que a gente tem nos moldes que a gente tem hoje, mas principalmente pela vigilância, pelo disciplinamento, pelo enquadramento da juventude. E aí tem essa terceira parte, que ele vai falar da origem das classes escolares, né? Marcando mais uma vez que essas classes, essas turmas, elas não eram separadas por idade, elas eram separadas por nível de ensino. Então, primeiro, todo mundo ficava misturado com o mesmo mestre, depois começa a se diferenciar, por exemplo, 2 mestres dentro de um mesmo espaço, né? E foi, mais uma vez, se modificando mestres diferentes, de acordo com níveis de ensino em espaços diferentes, né? Para só depois, a partir de uma certa, posso dizer, uma certa frequência, né, de um determinado grupo de pessoas daquele nível de ensino ter uma idade mais ou menos próxima. Então, primeiro nível de ensino, depois que passou a separar por idade. E interessante que hoje a coisa mais importante que a gente tem em escola é essa questão de seriedade, né? Por exemplo, um adolescente, quando ele é reprovado, ele é muito mal visto nas turmas dos menores, como se ele fosse corromper os mais novos. Isso é uma coisa que acontece muito, inclusive, com a separação desses jovens que ficam atrasados, né, seriedade na escola atual, a gente percebe muito essa separação em classes de aceleração ou então mandando para a EJA, que é o ensino de jovens e adultos. Eu já ouvi uma vez uma diretora falando uma coisa muito absurda, dizendo assim, não vejo a hora desse garoto fazer logo 16 anos para eu mandar ele para de noite. Exatamente por isso, por causa dessa lógica que a gente tem hoje de que misturar crianças com idades diferentes é prejudicial. Se a gente for ver o pensamento, por exemplo, de Vygotsky, de Piaget, de Vygotsky, a gente vai ver como que eles mostram a importância da interação social de pessoas mais avançadas com pessoas menos avançadas, idades diferentes, né? As escolas construtivistas, elas inclusive trabalham por agrupamentos, elas não têm cada ano uma série. Entenderam então, né? Primeiro nível de ensino e depois idade. As idades, né? Então vamos lá, é o que eu estou dizendo, não havia diferenciação, todos frequentavam a mesma sala. E aí, só mesmo no século XVIII, em que se tem um rigor nessa questão de diferenciação de idade. As crianças de até 10 anos elas eram mantidas fora da escola, e a partir daí a gente tinha uma diferenciação em grupos, né? 10 a 14 anos, 15 a 18, porque é exatamente níveis de ensino. Só mesmo fim do século XIX, quando tem já a difusão do ensino superior, em que isso é feito de uma forma mais rigorosa, mais fechada mesmo, assim, na idade. A Maria Isabel está escrevendo que achou interessante a parte que diz que desde o século XV começam a distribuir a população escolar em grupos de mesma que era colocado sob direção do mestre. Isso, exatamente o que eu estou trazendo. Exatamente isso. A gente sempre acha que é o contrário, né? Mas não, primeiro o nível de ensino, depois as idades.
Aí eu vou falar um pouco sobre o progresso da disciplina, né? Antes do século XV, o estudante não estava submetido à autoridade, fora daquele momento ali, entre o mestre e o discípulo. A camaradagem é exatamente essa relação que eu disse, que eu comparei com as repúblicas hoje em dia, né? Então, estudantes mais velhos que moravam num determinado lugar recebiam estudantes mais novos, inclusive faziam esses estudantes mais novos de capacho mesmo, batiam, né? Botavam para fazer os serviços da casa, de limpeza, fazer o que eles mandassem. Existia uma hierarquia entre os colegas, não era entre o professor e o aluno. Muito interessante isso. Tudo a ver com o que você falou. Hoje existe esse debate, né? A gente, ao mesmo tempo que trabalha questões de conteúdo, a gente considera que a escola é um lugar de educação, sim, de educar, sim, né? Mas muitas pessoas defendem a ideia que não. Até professores que dizem: eu não tenho obrigação de ensinar esse menino a comer, eu não tenho obrigação de ensinar a não falar palavrão, porque tem que vir de casa educado, eu tenho que passar conteúdo. Então, esse discurso é um discurso que está em debate muito forte hoje em dia, né? É muito forte esse debate. Aí vem aí no slide, está aí. Duas ideias novas surgem ao mesmo tempo. A noção da fraqueza da infância e de uma fraqueza que ele está se referindo a uma fraqueza moral. Tipo, capacidade de ser corrompido, sabe? E o sentimento de responsabilidade moral dos mestres, que é o quê? A responsabilidade dos mestres do que você disse de cuidar da alma. A questão da disciplina foi determinante nessa transformação. Se dava além da ideia da vigilância, mas também pelo respeito ao ciclo escolar integral, e o controle foi se tornando cada vez mais estrito. Sim, exatamente. Então, assim, se modifica, passa a dar mais valor a esse controle moral e a esse disciplinamento do que até mesmo o ensino dos clássicos, a leitura dos clássicos, das matemáticas, das ciências. E aí as 3 características principais que a gente vai trabalhar bastante semana que vem. Porque os textos, eles são articulados, né? Que é a vigilância constante, a delação erigida em princípio de governo, que é o que? É uma hierarquia em que um colega vigia o outro, e a ampliação ampla de castigos corporais. Mas acontece que, incrivelmente, né, a gente às vezes não percebe, porque a gente está vivendo o tempo de hoje, então a gente acha que o mundo da gente ele seguiu numa direção de evolução, né? E eu marco para você o seguinte: a gente mudou as práticas, né? A gente atualizou as práticas, mas os efeitos são os mesmos. Eu gosto muito de dar o exemplo da tal orelha de burro, que se colocava um molequinho lá na frente, com um chapéuzinho, uma orelha, ou com uma plaquinha escrito burro, né? E que se fizesse isso hoje em dia, a gente seria chamado pelo conselho tutelar, né? Teria todo um problema. Mas o moleque com a plaquinha de burro, como ele se sente? Ele se sente burro, ele se sente humilhado, ele se sente ridicularizado, ele se sente agredido, violentado, né? E a gente não faz mais isso. Mas a gente, por exemplo, hoje vê várias escolas que pegam e fazem um simulado, por exemplo, e colocam a classificação com o nome dos alunos na parede, né? E aí o aluno que é o último lugar, ele é ridicularizado, ele se sente burro, isso é uma violência. Atualiza a prática, modifica a prática, mas a busca pelo efeito é o mesmo. Então, assim, Entendi. a gente tem várias situações na escola atual que, se a gente for pensar, elas substituíram, né, as tecnologias disciplinares, como castigo físico e tudo mais, mas elas são uma outra forma de controle. A gente hoje tem câmera. A gente não precisa mais de uma vigilância hierárquica,
né? O professor, se ele quiser, sai de sala, deixa a câmera e ninguém vai colar. Talvez cole menos ainda, porque se o professor vira de costas, o aluno pode colar, ele está de costas. Agora, se tem a câmera, o aluno não sabe se a pessoa está vigiando ou não. Então, por exemplo, né? A gente vai ver bastante isso semana que vem também. A gente vai falar um pouco também sobre a influência mais à frente, né? Antes de estudar Piaget, no segundo momento, no segundo módulo, né? A gente vai falar, eu vou falar um pouco sobre a influência do behaviorismo na educação. E aí você acabou de falar de uma coisa que é reforço, né? É prêmio. Existe muito também. A gente vê isso muito em cursinho de preparatório, curso de línguas também. Aí a Solange botou aqui, a preocupação em humilhar a infância para distingui-la e melhorá-la se atenuaria ao longo do século XVIII. E a história da disciplina escolar nos permite acompanhar a mudança da consciência coletiva nessa questão. Como pode a humilhação melhorar alguém? Ele está falando de melhorar no sentido de ser disciplinado. Não é no sentido de ser uma pessoa melhor, mais feliz, é no sentido de ser disciplinado, de ser obediente, de seguir regras, nesse sentido. Eu vou só seguir aqui um pouquinho. Então, assim, já marcando, né? A gente já estava falando um pouco sobre isso, já sobre o século XVIII. Essa imagem é uma imagem de um filme chamado Tempos Modernos, do Chaplin. É a esteira da fábrica. E quem não assistiu, assista, que é um filme muito, muito legal. E ele e o que acontece? Nesse momento, passa a ter a necessidade de uma mão de obra para operar as máquinas, né? Então, não dá mais para a escola ser só para um grupo, né? É necessário que a escola seja para todos, mas essa escola disciplinadora, né? Que precisa formar mão de obra, né? Precisa ter uma mão de obra minimamente qualificada, saber ler, escrever, contar para poder manejar. E aí se marca também uma diferença, né? De uma escola para os pobres, que é essa escola pública, gratuita, para formar a classe operária, e uma escola humanística e elitizada, que vai se contrapor a essa formação técnica. E hoje a gente ainda vê isso também, quando a gente vê a diferenciação de classes populares seguirem o ensino técnico, né, e ficarem nesse nível de ensino, e a classe média e elites, né, na maioria das vezes, seguir fazendo a universidade de ensino superior. Então, ele marca essa diferenciação também aí. A gente está falando de século XVIII, início do século XIX, falando de um momento que a gente chama de renascimento, né? Então, a gente tem muitas descobertas científicas, a gente tem mudanças de paradigmas, de maneira de pensar o mundo, né? Que acontecem por diversos motivos. Inclusive, eu acredito que a gente esteja com essa situação do coronavírus, passando por um momento que a gente vai precisar se transformar para acompanhar o mundo, que vai precisar mudar o paradigma, inclusive das relações. Mas isso é outro tema, né? Mas só uma parte. Mas é um momento de mudança de paradigma, de revoluções científicas, né? Em que se começa a perceber uma série de descobertas e, a partir delas, se modificar o modo de perceber e ver o mundo, né? Então, a gente tem essa nova era, né? Que é representada pelo fortalecimento do Estado, pelas monarquias nacionais, pela urbanização, ascensão da burguesia. E aí se rejeita essa escola medieval, né? Que tem essa formação mais disciplinar, né? E se volta para um ensino, novamente, um ensino que valoriza a ciência, que valoriza os estudos da matemática, né? Que estava em ascensão. A gente tem a escola, né, entendida como um dispositivo disciplinador. Então, essa é a maior marca dessa mudança no surgimento dessa escola moderna, né, porque é necessário inculcar
não apenas aprender a ler, escrever para poder manejar, contar para poder manejar as máquinas, mas inculcar esses valores novos, dessa mudança de pensamento, né, que são esses valores que são os valores da burguesia, dessa classe que está se ascendendo, né? Então, assim, é a marca de uma ferramenta, a escola como um instrumento, uma ferramenta para apoiar o desenvolvimento do capitalismo, principalmente inculcando valores, modos de pensar, de entender, como, por exemplo, o trabalhador da fábrica, ele precisa levantar cedo, estar no horário de trabalho. Então, todas essas regras da sociedade disciplinar, elas vêm para adestrar esse corpo, né, e fazer com que esse corpo responda de uma forma dócil e útil, que é um termo do Foucault que a gente vai ver aula que vem. Aqui, olha, quem estava falando dos castigos, né? A imagem de uma palmatória e de um menininho com um chapeuzinho de burro virado de castigo para o canto da sala. E aí ele marca nesse capítulo isso, né? Essa diferença que no século XVI e XVII os escolares eles estavam misturados, né? Misturados no dia a dia da cidade, né? Participando de pares, né? E aí, essa nova noção de moral, que faz com que seja necessário separar essa criança o mais cedo possível, né? Para ela se tornar uma criança bem educada. Inclusive, gente, o gentleman, né? O lord, o bom comportamento, ele surge na escola. Primeiro se ensinam as crianças a serem bem educadas. Depois, os adultos tomam para si essas regras que surgiram no interior da escola como regras de boa educação. Olha quanta coisa que a gente pensa que é de um lado para o outro e aconteceu exatamente no sentido inverso. As crianças foram educadas e essa educação, esses bons hábitos, depois se tornaram regras de etiqueta, né? Regras de boas maneiras. Por fim, resumindo, né? Ele basicamente volta no texto. Ele vai falar que por muito tempo a escola permaneceu indiferente à repartição e à distinção das idades, ele volta a isso. O objetivo essencial não era a educação da infância, a divisão em classes separadas e regulares foi tardia, e as idades eram misturadas, além da aprendizagem doméstica, ele vai falar um pouco das meninas, elas não recebiam essa educação, e essa escolarização, essa educação institucionalizada, né? E essa escolarização se inicia já com um atraso de quase 2 séculos, então é basicamente o século XVII, que começam a ter espaços de educação de meninas. E aí ele marca aí uma coisa que eu acho que é fundamental, que é essa diferença da escola da Idade Média para o colégio dos tempos modernos, que é a questão da disciplina. E com relação aos ciclos, ele diz que são muito parecidos, que não teve muita diferença, né? Basicamente, 4, 5 anos esse ensino primário. Então, ele termina falando o tratamento, a diferenciação do tratamento das crianças burguesas para as crianças do povo, e umas com ensino mais humanístico e outras com ensino mais voltado para a técnica e para o manejo do trabalho mesmo nas fábricas. E é isso.